E recentemente tivemos a fala da ministra de Gestão, Inovação e Serviço Público, a Esther Dweck, que falou sobre a PEC 32 e enterrou de vez essa proposta macabra que visava o fim do funcionalismo público, queria destruir concurso, estabilidade, enfim, uma das piores propostas que nós já vimos no serviço público brasileiro recente, na história moderna do serviço público. A gente vai analisar um pouco essa fala e a importância de ter políticos que valorizam o serviço público, principalmente para você que sonha em entrar para o Estado brasileiro. Fala aí galera, beleza? Meu nome é Hugo, sejam bem-vindos a este canal, um dos maiores canais de concurso público do Brasil. E bora falar dessa notícia maravilhosa, pessoal, que é, né, de fato, a gente não tinha ainda uma declaração pública tão expressa sobre a PEC 32, mas finalmente a ministra do governo Lula, a Esther Dweck, que tá na frente desse setor de inovação, essa ministra de serviços públicos e tudo, falou expressamente sobre o que ela acredita de como que o Estado deve funcionar acerca de serviços públicos, servidores e também sobre a PEC 32. Recapitulando para vocês, se liga então. A PEC 32 ela surge no governo Jair Bolsonaro, era uma promessa de campanha dele, ele falou isso em várias entrevistas ao longo dos anos, que ele era contra a estabilidade, ele achava que um prefeito, por exemplo, que assumisse uma prefeitura, ele tinha o direito de demitir toda a estrutura da prefeitura. Isso tá gravado, né? Ele tem uma entrevista dele, se não me engano, com o Danilo Gentili falando exatamente isso. Que ele acha um absurdo um prefeito assumir, né? E você tem lá vários funcionários que prestaram concurso e não podem ser demitidos, né? Então, Jair Bolsonaro, junto com Paulo Guedes, então propõe essa reforma administrativa que virou um projeto de emenda constitucional conhecido como PEC 32. A reforma administrativa, ela veio uma coisa assim canibalesca quase, né? Era realmente uma grande punição, a ministra que vai falar um pouco sobre isso, a gente vai comentar as falas dela, mas uma proposta terrível. Ela previa, né, fim de concurso público para a maioria das carreiras, facilitação de processos seletivos e terceirização, fim da estabilidade, contratos por concurso. Então você fazia concurso, você tinha um contrato de trabalho que você ia trabalhar ali no máximo 10 anos e depois, meu amigo, vai trabalhar, caçar emprego em outro lugar, vai reformar, reerguer, fazer outra faculdade, sei lá, fazer outra carreira, porque você não poderia mais entrar naquele órgão. Então, assim, era uma proposta tenebrosa. A gente viu que ela quase foi a plenário, mas no finalzinho ali, o governo Bolsonaro perdeu muito apoio, não conseguiu os votos, e o Arthur Lira, que estava comandando, orquestrando tudo isso, ele não conseguiu nem colocar a plenário, porque sabia que ia perder. O governo Lula, então, vence as eleições, assume e já tinha dado declarações que não tinha nenhuma intenção em manter o texto da PEC 32 ou aprovar aquele texto, mas ainda não tinha nada, vamos dizer assim, da própria ministra que cuida dessa pauta aqui, falando, enfim, e de fato agora a gente vai analisar um pouco aqui, trouxe aqui a nossa querida Carla Gabola, nossa grande jornalista informal, né, de concursos. Vamos escutar um pouquinho aqui e a gente vai comentando a fala da ministra. Outra coisa precisa passar pelo Congresso, inclusive a discussão justamente da retirada da PEC 32, né, que é o governo atual não tem nenhum compromisso com aquela proposta, né, ao contrário, a gente acha que aquela proposta tem diversas coisas bastante ruins e que precisam ser completamente deixadas de lado. Aquilo ali, você tinha entre algumas coisas muito importantes, que era justamente uma proposta extremamente punitiva, com uma visão equivocada do servidor público, né. Eu recentemente falei com um jornalista que ele falou assim, e a questão da estabilidade? Eu falei, a estabilidade protege o Estado brasileiro, ela não protege o servidor. Muito interessante, né, pessoal, a gente analisar algumas falas aqui. A primeira é justamente que a reforma administrativa proposta pelo Bolsonaro tinha caráter de punição. Ela nunca visou reformar o Estado e melhorar o serviço público, trazer mais eficiência. Não, era uma proposta clara de punição ao serviço público, de desmonte completo. Não se preocupava em nenhum momento em melhorar os índices do serviço público, que sim, é falho, tem que melhorar muita coisa, mas visava justamente ter esse caráter punitivista, e ela pontua muito bem. E é interessante a visão de governo que eles têm da estabilidade. A estabilidade, para quem não sabe, eu já fiz um vídeo falando da importância da estabilidade, ela não é um benefício, né? Muita gente acha que a estabilidade é uma delícia, assim, nossa, olha que privilégio. Gente, a estabilidade é justamente isso.
ela protege o próprio Estado, porque se um servidor, ele pode ser demitido a qualquer tempo, vamos pegar o caso dos Yanomami lá, que, né, sendo dizimados, né, com uma política pública para dizimar os Yanomamis, os garimpeiros tomaram aquela terra. Imagina que o fiscal que vai fiscalizar aquilo lá, ele não é concursado, não tem estabilidade. Cara, você acha que no mundo real, não tô falando da fantasia, não, nos sonhos, não, no mundo real, essa pessoa teria autonomia de chegar lá, aplicar multa, encarar, correr risco de vida, combater nesses criminosos, sem estabilidade? Nunca. Primeiro seria subornada, ou então um chefe demitiria ela na hora, exoneraria. Não, sem condições. Então a estabilidade, ela pontua muito bem o objetivo da estabilidade, que é proteger o próprio Estado. Quando você tem pessoas que estão ali independente do governo, independente se é a esquerda, se é a direita, elas estão servindo o país e o serviço público. Ter essa visão é importantíssimo, então fico muitíssimo feliz com uma fala dessa. Ela protege o Estado brasileiro. Como foi dito aqui, a gente sabe das pessoas que foram perseguidas no governo Bolsonaro pela sua manifestação política, né, de pessoas extremamente competentes, capazes nas suas áreas e que foram colocadas de lado simplesmente por ter uma posição política, né, e isso é um absurdo do ponto de vista do serviço público. Imagina se esse o governo anterior pudesse ter demitido pessoas simplesmente pelas suas orientações políticas. Isso aconteceu muito, né, pessoal? Se a gente olhar a própria histórico da Polícia Federal, a gente vê que a cadeia de comando da Polícia Federal, ela foi alterada dezenas e dezenas de vezes no governo Bolsonaro. A gente teve o grande caso do Ricardo Salles, que estava envolvido em várias coisas, várias acusações lá na Amazônia, envolvendo contrabando ilegal de madeira, garimpo, muita coisa pesada. E as pessoas responsáveis por investigar eram simplesmente afastadas. Não foram demitidas porque você não pode demitir um servidor público arbitrariamente, que era o que eles queriam no final das contas. A gente perderia capacidade, a gente perderia pessoas importantes, então a gente percebe que isso é uma proteção do Estado, né? Inclusive por toda a pauta de garantia de continuidade no serviço público, por garantia de toda a correção do serviço público, por pessoas capacitadas, por pessoas que são capazes, de fato, de garantir a existência do Estado e de prestação do serviço público, né? Então a gente tem um compromisso com isso, a gente valoriza justamente acho que uma coisa que eu sempre falo quando eu, enfim, fazendo palestras, etc., que as pessoas são muito favoráveis à redução da desigualdade, de maior educação, maior saúde, né, políticas de proteção ambiental, só que as pessoas esquecem que isso tudo depende de gente, né? Isso não acontece por uma vez, o governo decide, fala, agora vamos acabar com o desmatamento. E acabou. Não, tem que ter alguém lá fazendo a fiscalização, tem que ter capacidade, não só as pessoas, tem que ter recursos para fazer isso, tem que ter equipamentos para fazer isso. Então você precisa de uma qualificação dos servidores e da capacidade de atuação, né? Isso é muito importante, né? Essa visão de Estado. As pessoas geralmente têm essa visão abstrata de tem que acabar com a desigualdade, tem que ter educação melhor, tem que fiscalizar a Amazônia, tem que fazer isso. Mas se você não coloca servidores lá dentro, se você não contrata pessoas para executar isso, não acontece. A grande ilusão das pessoas é achar que o mercado privado, por exemplo, ele vai resolver todos os problemas, né? Ele vai asfaltar rua, ele vai construir hospitais, ele vai fazer saneamento básico. Não vai. Quem vai fazer todas essas obras, quem vai fazer essas fiscalizações é o Estado. E o papel do Estado é esse mesmo, contratar pessoas, porque sem pessoas não existe Estado, de fato. Não existe pessoas atuando em todas essas frentes. Isso vale para todas as outras áreas, inclusive queria outra coisa precisa passar pelo... E aqui ela fala um outro trecho, pessoal, falando especificamente de concurso, da visão dela sobre contratação, perspectivas de concurso nesse novo governo. A questão dos concursos que foi falado aqui, né? E aqui nesse documento eu queria mostrar para vocês, né? Eu sou professora de economia, adoro um gráfico. Tem dois gráficos aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, o pessoal que está lá no fundo. Esse aqui é o crescimento anual de servidores, né? A gente percebe aqui é 2003, positivo, aqui é 2017, começa... A gente vê claramente nesse gráfico que desde 2003 o serviço público brasileiro ele ganha essa força, mais contratações, mais presença, mais órgãos. Isso reflete, obviamente, era de ouro dos concursos, né? Eu, infelizmente, não estava nessa época, que era 2005, 2007, 2010, até essa época, e até 2014, de fato, muitos concursos. As pessoas, a maioria das pessoas que eu conheço que foram aprovadas nessa época, eles escolhiam, pessoal, escolhiam assim, passou em 10 concursos, passou em 6 concursos, escolhia. Era assim, uma semana fazia concurso do MPU, na outra semana tinha um TRE, na outra semana era a Polícia Federal, aí depois de 2 meses tinha PF, era assim que funcionava. A gente vê que a partir de 2017, com o governo Temer, e depois 4 anos de governo Bolsonaro, o gráfico ficou negativo. Ou seja, o Estado começou a diminuir em tamanho de funcionários públicos. O saldo líquido negativo
que era essa comemoração que o governo anterior fazia dessa curva aqui, né, que era a subida e a depois descida. Eles adoravam esse gráfico da descida. Né, e a gente sabe que isso deixou áreas inteiramente desfalcadas, sem capacidade de prestação de serviço ou com muito comprometida, exigindo um esforço ainda hercúleo dos servidores que estão ali para manter as atividades. Né, Então, basicamente é isso, pessoal. Fico muito feliz com essa notícia. Eu gosto de ressaltar muito isso, que a gente lutou muito, principalmente quem acompanha o canal, sabe que desde que essa reforma administrativa era um simples projeto, era uma ideia, eu vim aqui alertar todo mundo. Tomei muita porrada, né, porque nenhum curso preparatório quis comprar essa briga, nenhum canal quis comprar, porque todo mundo vendia material, era coach, era isso, era aquilo, e você falava em reforma administrativa, as vendas faziam assim, ó, pum, que ninguém mais queria estudar, ninguém quis se manifestar. Outros cursos grandes apoiaram institucionalmente a reforma administrativa, defenderam publicamente, tivemos outros casos também específicos que foram contras, então agradeço a todo mundo que apoiou finalmente a PEC 32 sendo escancarada, colocada de lado. Provavelmente esse texto vai morrer lá no plenário, não vai ter força nenhuma para ser pautado, e eu fico muito feliz com isso. Parabéns você, concurseiro, que tem consciência de classe, né? Saber que você é concurseiro e que você quer pessoas que valorizam o serviço público. Porque eu entendo o rico, eu entendo o empresário, às vezes, que é contra isso. Ele quer acabar com o Estado mesmo, ele quer fim do concurso público. Eu entendo, de fato, essas pessoas. Agora, eu não entendo o desempregado, que a única chance que ele tem na vida dele é passar num concurso, defender uma reforma dessa. Isso realmente eu não consigo entender. Eu consigo entender o empresário, o cara que já tem dinheiro, que já resolveu a vida. Realmente, ele não usa serviço público, ele odeia serviço público, para ele acaba mesmo, porque tudo que ele usa, a estrutura da vida dele é escola, hospital, tudo privado, ele não precisa do serviço público. Agora, o pobre, que tá desempregado, que tá 2 anos trancado em casa estudando, ser a favor de uma reforma dessa, assim, na minha cabeça não consegue entrar isso. Então, verdades precisam ser ditas. Estou muito feliz com essa notícia. Qualquer atualização eu trago para vocês e comenta aqui embaixo o que você achou sobre essa notícia. Finalmente, PEC 32 sendo exposta, e eu acredito que em breve deve acabar esse projeto de vez, que está no plenário lá ainda, mas eu acho que ele jamais vai, pelo menos dessa maneira aqui, ser proposto, principalmente agora que a equipe do governo se pronunciou expressamente e ativamente. Um grande abraço para todo mundo, fico no aguardo do comentário de vocês aqui embaixo, a gente se vê até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!